deixe de nos preparar para receber a água viva, o maná que vem dos céus. Estamos numa jornada feliz, e assim estamos aprendendo a cada culto, estamos aprendendo a cada leitura, a cada envolvimento com Deus. Assim como o povo de Israel a se aproximar do Deus vivo, a se aproximar daquele que venceu guerras,
21, diz: Então apregoei um jejum junto ao rio Arava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. E hoje, a parte dos filhos, ela representa a nossa área familiar. E nós temos que ter um total cuidado. Mas por que Esdras começou primeiro pedindo um caminho direito para eles, né? Porque eles precisavam estar bem para poder conduzir a geração. Os filhos aqui representam a família, representam a geração. Não adianta você estar aqui buscando por todo mundo e esquecer de você. Não vai dar certo. Porque há uma ordem, né, cronológica. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, existe uma ordem cronológica. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda boa obra, ela começa em nós. Por isso que Deus, Ele te chamou primeiro. Por isso que Ele está te preparando para que você possa conduzir a sua família. Amém? Quando o carcereiro ele pede a Paulo lá, o que eu posso fazer para que eu possa ser salvo? O que Paulo e Silas dizem para ele? Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Naquela mesma noite, a família inteira do carcereiro foi salva, batizada em Cristo Jesus. Quando o Senhor disse que ia para a casa de Zaqueu jantar, Ele falou primeiro com quem? Com o dono da casa. Foi com Zaqueu. Aí o Zaqueu muda a postura dele e o Senhor dá uma palavra de bênção através do Zaqueu. Pastor, que palavra? Hoje a salvação entra nessa casa. Então, quando Esdras ele parou no meio do caminho para descansar, pedir orientação a Deus, ele primeiro se preparou. Vamos buscar o Senhor. Mas buscar o Senhor para quê? Para pedir uma direção para nós, um caminho direito. Para saber o que a gente vai fazer nessa caminhada, nessa jornada chamada vida. Quando vier os problemas, como que a gente vai saber resolver? Estando debaixo da unção de Deus. Não tem como. Não tem como resolver problemas. Não tem como sair de situações difíceis se nós não estivermos na direção correta. A gente vai ficar igual o povo no deserto, vagando 40 anos sem chegar no lugar que precisa chegar. A jornada vai ficar mais difícil, vai ficar mais pesada e muitos vão desistir na beira do caminho, vão ficar para trás. Então, por isso, o Esdras ele fala, caminho direito para nós. Mas o foco hoje aqui é para os nossos filhos, ou seja, para a nossa geração, para a nossa casa. Irmãos, nós temos que ter um total cuidado com a nossa família. A família é o bem mais precioso que Deus deu. A família, ela carrega um legado de bênção. Por isso que a família é tão complicada. O diabo usa pessoas, usa situações para fazer o quê? Deteriorar, destruir, tirar o alicerce daquela casa. Você pode perceber que as maiores confusões, elas não começam na rua. Elas começam dentro de casa. Primeiro homicídio que teve na Bíblia: o irmão mata outro irmão. E essa briga, ela vem se estendendo de gerações. Teve um rei que ele matou todos os irmãos dele para não ter direito de dividir herança com ninguém, não reinar com ninguém. Então, o Satanás ele já trabalha nas famílias desde que Adão e Eva abriram a porta lá no paraíso para ele. Cabe a nós agora, na direção de Deus, guardar, porque o Senhor diz que se Ele não edificar a casa, e vão trabalhar os que edificam. Não adianta a gente tentar fazer nada do nosso jeito, fora da direção de Deus, porque a gente vai ter o quê? Cansaço. E vai desistir, vai largar a mão, vai deixar para lá. Então, lidar com pessoas, irmãos, é muito complicado. Em qualquer lugar. Se às vezes no trabalho é difícil lidar com um colega de trabalho, né? Às vezes é difícil lidar com um vizinho, né? Eu de vez em quando enfrento problema com o vizinho lá. Mas é o diabo que usa para o quê? Perturbar, para tirar nosso juízo, a nossa razão.
para alguém. E aí, quando eu estou na direção de Deus, as promessas de Deus começam a se cumprir. Como, pastora? Ele diz que converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O que ele está dizendo com isso? Que ali ele traria união familiar, que é coisa que não existe nos dias de hoje. Hoje é cada um no seu canto, né? Às vezes acontece até da pessoa morar sozinha e dar um mal súbito na pessoa, às vezes vai descobrir que a pessoa faleceu 4 ou 5 dias depois, porque não tem contato familiar. Aconteceu um episódio assim na minha casa também, não na minha casa, assim no meio da minha família. Um tio meu faleceu, vivi isolado de todo mundo. A gente tentava ajudar de todas as formas, todo mundo dava apoio, ele nunca queria viver do jeito dele. E criticava a gente que foi para a igreja, e criticava os outros que já eram de outra igreja. Mas ele sempre falava, sempre. O que aconteceu? Ele morreu igual o rei Herodes, comido de bicho. Há uma coisa muito séria, irmãos, em desdenhar da palavra de Deus, de desdenhar do socorro que Deus ele está mandando para recuperar aquilo que o diabo tomou. Então, conselho para nós hoje: vamos nos fortalecer na palavra e vamos lutar pela nossa casa. Amém? Vamos entrar em matéria nova, aí mesmo em Êxodos, só que nós vamos para o capítulo 4. E hoje aqui nós vamos ver um alerta de Deus. Estamos numa grande obra, igreja, e nós não podemos parar, não devemos nos distrair daquilo que Deus está nos direcionando. Tem gente que se distrai muito fácil, está no caminho, está indo pela maravilha, aí vem uma situação ou vem alguém, e o que acontece? Tira ela do caminho bom, faz a pessoa desviar. A gente tem que estar bem para conduzir alguém. Capítulo 4, versículo 1. Os samaritanos acusam os judeus e a construção do templo é proibida. Mas por que isso aconteceu, pastor? Versículo 1. Ouvindo, pois, preste atenção aqui, ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, e como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Mas olha que coisa interessante. Quando o inimigo, está dizendo aí bem claro, quando os adversários ouviram dizer que Judá e Benjamim, que eram tribos do Senhor, estavam edificando o templo, o que eles fizeram? Foram chegando de mansinho. Sabe aquele inimigo que vem com um sapatinho de veludo? Irmãos, há um ditado aí fora que diz, você vai concordar comigo, quando ajuda demais, quando a esmola é demais, o que acontece? O santo desconfia. Quando a ajuda é demais, os santos confiam. Esse povo aqui era inimigo do povo de Deus, aí de repente escutaram que o povo de Deus estava levantando a casa de Deus, que as coisas estão começando a dar certo. O que eles fizeram? Foram se aproximando: ei, deixa eu orar por você, deixa eu te ajudar a edificar, deixa eu te ajudar. Irmãos, cuidado às vezes que a pessoa que não tem compromisso com Deus, não são todas, tá? Não podemos generalizar todas, mas toma muito cuidado com uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, querer ficar sabendo das suas intimidades, de coisas que acontecem dentro da sua casa. Tem gente que é igual mala aberta, fala, revela tudo. Cuidado com quem entra dentro da sua casa com aquela velha desculpa: não, vim aqui porque eu senti de Deus, Deus me revelou, vim aqui porque eu senti que você está precisando. Irmãos, cuidado. Não, lógico, não são todas as pessoas, como eu disse,
mas a gente tem que ter o total cuidado, né? Principalmente quem tem filhos em casa, gente estranha dentro da nossa casa, pessoas querendo se aproximar demais, oferecer ajuda demais. Nós vivemos num tempo, irmãos, que é para desconfiar, sim, até mesmo daqueles parentes mais próximos. Quantos casos que a gente vê de pedofilia acontecendo? Ah, mas é parente. Mas olha o que Jesus falou sobre confiança com as pessoas. Como é que você conhece a árvore? Pelos frutos que ela dá. Aí uma pessoa que não tem compromisso com Deus vai querer te ajudar nas coisas de Deus? É só parar um pouquinho e pensar. Aquela pessoa que não para em igreja nenhuma vai te ajudar num propósito de oração? Primeiro ela precisa de ajuda, né? Porque ela não para em igreja nenhuma, ela não para em lugar nenhum. Primeiro, irmãos, a árvore precisa criar o quê? Raízes. Para daí ela começar a se fortificar, para florescer, para trazer as folhas, trazer os frutos, e aí sim, depois dos frutos, a gente vê se o fruto presta ou se não presta. Porque quando a árvore não presta para se comer do fruto, se aproveitar do fruto, o que Jesus fala que tem que fazer com a árvore? Cortar e fazer lenha, jogar no fogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Olha o que eles fizeram. Eles chegaram de mansinho e começaram a oferecer ajuda. Ah, mas eu já sacrifiquei também. Quando eu estava lá na Síria, né, o versículo 2, eu também sacrifiquei ao Deus de vocês. Mas se ele sacrificou a Deus, ele devia falar, nossa, Deus, não Deus deles. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Ah, eu também sou crente, também sou da igreja. Mas nem todos que estão em Israel são o quê? Israelitas. Nem todos aqueles que chamam o Senhor entrarão no reino dos céus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com quem se aproxima demais. Quando algo está ali de muita montejada, não é que a gente tem que conseguir as coisas com sacrifício, não. Mas a gente tem que desconfiar sim. Mas por que está oferecendo tanta ajuda? Como é que é a vida dessa pessoa? É só parar para analisar. Como é que é a vida dessa pessoa que está me oferecendo ajuda? Às vezes a vida dela está pior que a sua. Às vezes ela quer fazer uma grande obra na sua vida, sendo que ela não fez nem na vida dela. Ah, pastor, mas santo de casa não faz milagre. Ah, não? E por que a Bíblia diz que a obra começa em nós? É só parar para pensar um pouquinho. Aí às vezes certas amizades vêm, destrói o lar. Vem aquelas situações que levam os filhos na questão de pedofilia. Quantas crianças que estão crescendo na homossexualidade que foram abusadas na infância? Essa é coisa séria. O diabo não estava brincadeira. Ah, não, pastor, porque fulano nasceu assim. Não. O Senhor, desde o início, ele fez macho e fêmea. Marido para a esposa, esposa para o marido. Filhos para os pais, pais para os filhos. A geração aí fora está tão transviada, tão desviada, tão fora dos padrões de Deus, que quem olha acha que é normal, acha que é comum, porque tirou os olhos do que está dizendo a Escritura. Ah não, fulano é meu amigo, vamos lá para casa. Irmãos, o pior erro é colocar gente estranha no nosso ambiente. O pior erro é pessoas saberem os problemas que nós passamos. Porque o coração do homem, diz a Bíblia de Jeremias, que mais enganoso do que o coração do homem está para existir. O coração do homem engana muito, engana demais. Então nós temos que tomar cuidado com quem se aproxima demais. Por quê? Porque o inimigo vê que você está começando uma grande obra. Não, ó, fulano agora está bem com Deus, fulano agora está se aproximando mais, está orando mais, está lendo a Bíblia, está indo para a igreja. Nossa, fulano está até mais feliz. Aí o diabo olha, epa, vou enviar o quê? O secretário, né? Assim nós vimos na quarta-feira passada, quando o diabo não veio, ele manda o quê? O secretário. E o secretário pode ser uma pessoa e pode ser uma situação. Uma situação que vai fazer você parar de fazer a obra. E qual
Qual a melhor obra que você faz pela sua casa? Lutar por ela. Aí o inimigo faz você cansar de lutar por alguém, desistir de orar por essa pessoa, desistir de ver a salvação dela. E o que? Não. Que o mundo ensina. Eu já cansei de ouvir isso. Ah, pastora, Deus ensina mesmo que eu pude. Não quis ouvir? Que o mundo ensina. O que o mundo ensina? Adultério, criminalidade, homossexualidade, crimes, violência. É aquela questão lá nós vimos na Bíblia semana passada. Mãe matando e cozinhando o filho para comer. É só tragédia, irmão. É isso que eu não ensino. Pastora, o discurso é duro, mas é um alerta. É um alerta porque o fim dos tempos está se aproximando. Jesus está às portas, cada vez mais está perto. Então ele precisa encontrar homens e mulheres trabalhando, fazendo a obra. Tem gente que já parou de fazer a obra há muito tempo. Continua frequentando a igreja, continua pagando seus votos, mas a obra ele parou de fazer. Ele vai lá, olha a construção, mas não põe o dedo. Só vai lá, observa a construção, mas não coloca mais a mão na massa. De fazer o que precisa fazer. Pagar o preço, irmãos, de lutar. Nenhum soldado vai para a guerra para ficar assistindo. Ele entra na guerra para lutar. Ele precisa já entrar na guerra com certeza. Eu vou vencer essa batalha. Quando você quer buscar Deus, já tem que ser certo isso no teu coração. Não, eu vou entrar nessa batalha pela minha família e eu vou vencer. Vou ver a minha família na presença do Senhor. Nem seja a última coisa que eu faça. E Deus vai te abençoar, né? Ele vai abrir a sua visão espiritual para você enxergar o que vem dele e o que não vem. Porque a nós, os servos de Deus, né? A nós não convém contender mais. A gente tem que ficar batendo boca com ninguém, tentar enfiar as coisas na cabeça de ninguém, que a gente viaja errado. Ah, pastor, eu vou lá, falo, ainda falo para a pessoa, você vai para o inferno. Está fazendo errado. Ninguém tem que vir a Jesus por medo. Ela tem que vir por amor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que se não vem por amor, vem pela dor. Não tem escrito isso na Bíblia. Foram coisas que o mundo foi colocando como ditado. Não tem isso na Bíblia. O Senhor não quer ninguém por obrigação, ninguém por medo. Ele quer que estejamos em espírito e em verdade. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uns 15 anos, e eu lembro que chegava na hora do apelo, irmãos, eu tinha tanto medo. O pastor botava tanta pressão, ele usava um óculosinho de leitura, pequenininho assim, daquele que se põe só aqui. Aí, quando chegava na hora do apelo, ele fechava a Bíblia dele era enorme. Fechava a Bíblia e fazia aquele barulhão. Pum! Aí todo mundo ficava assim. Aí eu pegava o óculos pequenininho, colocava mais aqui e fazia desse jeito. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmão, não tinha uma mão que ficasse abaixada. Todo mundo levantava a mão, jovens, velhos, todo mundo, irmão. Porque tinha tanto medo de ir para o inferno, mas não sabia nem o que estava fazendo. Né? Tinha batismo praticamente todo mês lá na igreja. Não é brincadeira, não, estou falando sério. Tinha batismo praticamente todo mês lá na igreja. Mas passava o tempo e essas pessoas se desviavam. Porque não foram por amor. Foram no momento que foram o quê? Às vezes empurradas para ele. Desviar. Então nós temos que fazer a coisa para fazer de uma maneira certa. Eu vou a Deus, vou edificar a casa do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. A primeira casa que você tem que edificar não é paredes físicas. Isso aqui a gente aluga. Amém? Não é para ficar aqui mais um ano, a gente vai para um lugar, e aluga, vai para casa de um irmão, vai para casa de outro. Isso aí não é dessas paredes edificadas que estamos falando. É a nossa vida. A nossa comunhão com Deus. A ponto de eu só falar assim: ai, Senhor, Ele já sabe o que eu preciso e providenciar. Não preciso fazer aquela oração quilométrica, né? Não, é só poder conhecer a sinceridade do meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta dessa situação da minha família. É a verdade que o Senhor quer. Mas quando o inimigo vê que você tomou a decisão de lutar,
Aí ele vem com o sapatinho, né? Olha aí o que diz o versículo 2, onde nós estamos ainda. Olha só. E chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, deixa eu te ajudar. Porque como vós buscaremos ao vosso Deus. Ué, maneira Deus deles também não? Por quê? Porque eles eram adversários. E ele diz assim, ó: porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias, né, do rei da Síria que nos mandou aqui. Quantas pessoas estiveram firmes com Deus e hoje adotaram uma postura: não, mas Deus continua falando, não estou em igreja nenhuma, mas eu estou aqui porque der e vier. Sabe uma frase que eu tenho bronca, irmãos? Você quer ver a pastora ficar irritada? É aquela frase: tamo junto. Não pode mortal essa frase, porque quando você precisa, a pessoa nunca vai lá. Tamo junto, hein? Tamo junto nada. Estou junto é com Jesus que nunca falha. Essa é a verdade. Então nós temos que nos preparar para chegarmos mais a Deus, para que quando vir essas situações aqui, ó, do tamo junto nada, meu amiguinho. Tamo junto é de Deus, vamos lá buscar Deus. Não, mas sabe o que é? Eu não me dei bem naquela igreja, né? Mas eu sou a igreja, Jesus está comigo. Aí ela adota uma postura de que Deus ainda está em comunhão com ela. Lógico, não é a igreja que faz a pessoa ter comunhão com Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas quem tem comunhão com Deus frequenta a casa de Deus. Como é que eu vou ter comunhão com meu pai e não vou na casa dele? Mas como é que pode um negócio desse? Né? Eu tenho meu pai e minha mãe filhos ainda, graças a Deus. Aí eu falo: eu amo minha mãe e amo meu pai, mas não vou nunca lá na casa deles. E aí? Que comunhão é essa? Tem que ir na casa do pai. O apóstolo Paulo diz o quê? Hebreus 10:25: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que tem esse mau costume. Qualquer coisinha, você é da igreja. Você é da igreja. O que o Davi diz no Salmo 27? Na casa de Deus ele aprende a ter comunhão com Deus. É assim, irmãos. O batismo não salva ninguém, mas quem é salvo é batizado. Dízimo não salva ninguém, amém? Dízimo não salva ninguém, mas o salvo é dizimista fiel, é o ofertante fiel. Simples, irmão. A matemática simples. Então o povo de Deus estava construindo. Aí veio o inimigo querendo oferecer ajuda, versículo 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Mas peraí, se é o meu Deus, eu tenho que edificar a casa dele. Ou seja, eu tenho que me preparar, me colocar, estar na presença dele. Não é eu confiar a minha vida e a minha casa nas mãos de alguém. Não, fulano disse que ia orar por mim lá no monte, não sei das quantas. Aí a pessoa não edifica e fica esperando que o outro faça. Mas quem garante que o outro vai fazer? E quem garante que Deus está ouvindo a oração do outro? Uma coisa eu aprendi, irmãos, que Deus ele ouve a oração do dono da casa, não é de ninguém de fora. Que ninguém de fora pode mandar dentro da sua casa. A oração através do sangue, irmãos, o Senhor tem o maior respeito pelo sangue. Você que é mãe, você que é pai, né? Você tem autoridade espiritual sobre a sua casa através do sangue. Você é a autoridade nele. Então quando a mãe ela ora pelo filho, né? O Senhor olha o sangue, a ligação, olha a fé e vai lá e responde. Mas como que eu vou confiar os meus filhos para outra pessoa orar? Como que eu vou confiar o meu casamento para outra pessoa orar? Não. O Senhor disse que a mulher tem direito sobre o marido sobre a mulher.
Então, às vezes, é uma matemática simples. E se a gente colocar em ação, Deus vai ouvir e vai responder. A gente encerra no versículo 4. Cuidado, né? A intenção do inimigo é usar alguém ou algo para te paralisar. Cuidado. Versículo 4, para a gente encerrar. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os para não edificar. Olha que coisa interessante isso, né? A tradução da sua Bíblia talvez está um pouquinho diferente, mas é isso. O povo da terra fazia tudo para prejudicar, debilitar, parar as mãos do povo de Judá que estava edificando na casa de Deus. Então, irmãos, muito cuidado com situações que vêm sobre a sua vida, para você não parar de fazer a obra de Deus. Cuidado com pessoas que se aproximam demais, oferecendo muita ajuda. Quando é esmola demais, seja santo e desconfie. Cuidado. Cuidado com quem quer alegrar os seus domínios. Guarda bem. Quando o valente guarda a sua casa, bem amado, o outro não consegue entrar. Você precisa guardar mais a sua boca, não falar da sua família para ninguém, não falar dos problemas da sua casa para ninguém. Fale para Deus. Jesus ensinou a forma como a gente deve falar com Deus. Vocês lembram? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Pois Deus vê o que está em oculto, irmãos. Então se guarda mais. Guarda a sua casa. Seja uma pessoa mais seletiva. Ei, fulano, tudo bem? Aí a pessoa, não dá nada bem. Aí ela fala, sente prazer. Quem sente prazer é o inimigo, vendo os planos dele se tornando certo. Seja como aquela mulher que foi visitar o profeta. O filho dela estava morto dentro de casa. O marido dela estava trabalhando, não sabia de nada. Ela botou o menino no quarto, trancou a porta, saiu. O marido dela falou assim: para onde? Vou adorar, vou buscar o profeta. Mas não é nem lua cheia, nem lua nova, né? Não é dia de ir para a igreja? Não, mas eu vou falar com o profeta. Ela não falou nada com o marido. Aí, quando o profeta viu ela de longe, o auxiliar dele falou: seu marido está vindo lá. Desce e vê o que ela quer, para ela não precisar subir o morro todo. Aí Geazi desceu: ei, o que a senhora veio fazer aqui? Está tudo bem? Ela olha para o Geazi e fala assim: está tudo bem, mas eu quero falar com o profeta. Não, mas eu posso te ajudar aqui. Não, eu quero falar com o profeta. Ela foi direto com Deus. Direto. Quando ela chega aos pés do profeta: você está bem? Sua casa está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? O que ela responde? Tudo vai bem. E aí, quando ele olha para o céu, Deus revela: o filho dela morreu, vai lá na casa dele e faz a outra. É assim. E o que aconteceu? Quando o profeta desceu do monte, foi com ela na casa, fez a oração, o menino lá espirrou 7 vezes, viveu, reviveu. Talvez você tenha membros mortos, não fisicamente da sua família, mas espiritualmente. Você não tem que falar para ninguém, você tem que ir direto a Deus. O profeta naquele tempo representava Deus na terra. Hoje nós temos o Espírito Santo, que testifica no nosso coração. Nós temos o nome de Jesus que nos leva direto a Deus. Não tem outro mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso pegar carona com ninguém ou pedir alguém para falar com Deus em meu lugar. Eu posso ir direto na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então isso nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nós vamos orar, vamos apresentar nossa ordem, vamos juntar. E não vamos deixar o inimigo paralisar as nossas mãos. Amém? A obra das suas mãos vai ter resultado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte. É bonito. Da glória a Deus. Queremos nos colocar, Pai, como bons edificadores,
Pessoas, Senhor, que entendem que a obra não pode parar. E quantas vezes o inimigo ele tentou paralisar o povo de Deus, mas o tempo se ergueu. Então esse é o momento de você subir, meu irmão. Subir ao monte da adoração e oferecer louvor ao Senhor. Oferecer sua vida, oferecer sua casa, oferecer gratidão para Ele. Esse Deus é o Deus que proverá. Ele proverá o fogo do céu para queimar o sacrifício. Ele vai prover respostas. Ele vai prover livramento para você. Não convém que aquele que não serve venha ter acesso à casa daquele que serve a Deus. Nós que temos que edificar.
Os objetos que foram apresentados na tua presença.